Olá pessoal, vamos começar mais uma aulinha de física. Eu sou o professor Rafael e hoje nós abordaremos o movimento uniforme. Vamos ampliar aqui a tela. Bom, um movimento uniforme, pessoal, é qualquer movimento que tenha velocidade constante, certo? Então se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, vamos pegar aqui um trecho e vamos escolher aqui um ponto material, né? E falo para vocês, ó, a velocidade desse corpo aqui é de 10 metros por segundo. Professor, passaram-se 10 segundos. Qual é a velocidade dele agora? 10 metros por segundo. Ah, professor, passou uma hora. Qual é a velocidade dele agora? 10 metros por segundo. A velocidade, ela é constante. Então isso aqui é uma informação sobre o movimento uniforme. E diferente de zero também, né? A velocidade dele não muda. Qual é a consequência disso, pessoal? Não tem aceleração, ou seja, ele não tem aceleração aqui no movimento. Por exemplo, não começa com 10 e vai para 15, 20, 25, 30, não vai aumentando e nem diminuindo. Ou seja, ela permanece constante, não há aceleração. Então, também é uma informação sobre o movimento uniforme. Muito importante, então, lembrem, no movimento uniforme, aceleração igual a zero. E velocidade sempre constante e diferente de zero. Tudo bem? É o que eu falei aqui, ó. Não importa o instante que eu pegue. A velocidade vai ser aqui nesse exemplo 10 metros por segundo em qualquer instante que eu pegar para medir esse corpo material, certo? Foi o que eu disse aqui no final. Mesma velocidade em qualquer tempo pesquisado. Tá bom? Vamos continuar? Aqui que é o importante, ó, a função horária dos espaços. Isso aqui é uma espécie de equaçãozinha que é muito comum ser cobrado no movimento uniforme. Que equação é essa, professor? Bom, ela aborda aqui, ó, algumas informações. Esse S grandão aqui, vou tentar escrever aqui, ele simboliza o quê? Posição inicial, certo? É o espaço. Então aqui vamos colocar assim, espaço, perdão, esse é o espaço final. Esse aqui é o meu espaço inicial, certo? Isso aqui, esse V, é V de velocidade, minha velocidade. E aqui é o tempo, esse T significa tempo. Lembrando, pessoal, se você estiver trabalhando aí no sistema internacional, qual é a unidade de espaço? Metros. E o tempo? Segundos. Velocidade, então, metros por segundo. Tudo bem? Então, essa aqui a gente chama de função horária. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo, um corpo material. Tá? Então, ele está aqui no movimento. O que eu posso descrever? Eu posso descrever, falar para você aqui, a função horária dele. Eu falo assim para você, ó, pessoal, a função horária desse corpo é de S igual a 10 mais, vamos colocar aqui 3t. Então repara que está bem parecido, né, pessoal, esta fórmula aqui de cima com essa aqui que eu coloquei para vocês, né? Que significa aqui essa função horária desse corpo aqui? Significa que esse 10 aqui, o que é? É o S0, é o espaço inicial. Repara que eles estão ali na mesma posição. E esse 3? Bom, esse 3 aqui é o V, é a velocidade, né? O T está aqui e o S inicial está aqui. O que eu posso fazer com essa... O que eu posso tirar de informação dessa função horária? Bom, primeiro esse 10 aqui. O que é esse 10? É a posição ou espaço inicial. Então ele começa o movimento aonde? Ali no tempo zero. No 10, certo? No 10. 10 metros. O que mais eu posso tirar? Que a velocidade dele é de 3 metros por segundo. Tá aqui, ó, 3, ó, o Tzinho. Essa é a velocidade dele. Então, o que eu vou falar? Que a velocidade... Importante o sinal, tá, pessoal? É de positivo aí, ó, 3 metros por segundo. Quando o sinal é positivo da velocidade, o que significa? Que o movimento ele é progressivo. Progressivo, certo? Então, quando o movimento for progressivo, ele vai ser positivo. O que significa? Que ele está a favor da trajetória. Tá aí, professor, se o movimento fosse
um movimento negativo, uma velocidade com sinalzinho negativo? Aí eu te explico, ele vai ser caracterizado como um movimento retrógrado, certo? Movimento retrógrado significa que eu estou contrário da minha trajetória aqui. Deixa eu fazer a trajetória de novo, que eu apaguei. Então, o que significa? Como meu movimento aqui é positivo, o meu corpo material, vou preencher bem forte ele aqui, ó, ele está o quê? Está a favor da trajetória. O que quer dizer aqui? Que os números aqui, as posições, vão aumentando conforme o corpo vai se deslocando. Ah, e se o sinal fosse da velocidade fosse negativo, professor? Bom, conforme o corpo ia se deslocando, as posições aqui iam diminuindo o valor, né? Que ele está contra aí a estrada, né? Tá bom? Então, movimento velocidade positiva significa progressivo, a favor da trajetória. E velocidade negativa, movimento retrógrado, contra a trajetória. Tá bom? Então imagina você lá, tá na Anhanguera, que seria um movimento progressivo. Você ia caminhando lá sobre a Anhanguera com seu carro, né, caminhando não, percorrendo a Anhanguera, e você ia olhar aquelas placas indicando os quilômetros e ia ver os valores aumentando. Eu estou o quê? Estou no meu movimento progressivo, a favor da trajetória. O que você iria ver se estivesse no movimento retrógrado? Você ia ver o quê? As plaquinhas de quilometragem indicando o quê? As posições diminuindo ali, a quilometragem diminuindo, tá bom? Que mais dá para tirar de informação aqui? Bom, eu posso começar a brincar com essa fórmula aqui agora. Eu posso substituir um tempo aqui para achar esse S aqui, ó, essa posição final. Então essas vão ser as minhas variáveis, tá? Então é muito importante você entender um pouco sobre essas funções horárias do movimento uniforme. Então vão estar sempre aparecendo. Não esqueça do sinal, viu? Não esqueçam do sinal positivo, movimento progressivo, e negativo, movimento retrógrado. Olha um exercício aí para a gente brincar. Vamos ler. Um ponto material executa um movimento uniforme com velocidade escalar de 5 metros por segundo. No instante t igual a zero, ocupa a posição de espaço S10. Determine a função horária do espaço. Então, pessoal, logo aí de cara vamos ter que brincar com a função horária do movimento uniforme. Vamos lembrar então, né? S é igual ao quê? S0 mais V vezes o t. Bom, na minha função horária de um ponto material, só pode ficar o quê? Sem valor o S e o t. Então, eu preciso saber o quê? A minha posição inicial e a velocidade do corpo. Então, vamos lá. Vou reproduzir novamente aqui a posição final. E qual é a posição inicial? Pessoal, a posição inicial é aquela posição no tempo zero. No instante que eu começo a trajetória, né? Então, lá no tempo zero, qual que é a posição dele que ele fala aqui, que ele relata? É de 10. Então, aqui a posição inicial vai colocar o quê? 10. E qual é a velocidade constante deste ponto material? O próprio exercício informa, 5 metros por segundo. Então você vai vir aqui, detalhe, positiva, né? Então, olha lá, 5 metros por segundo. Vai colocar o quê? 5 no lugar do V. E vai ficar o T. Pronto, pessoal. Você tem aqui a sua função horária desse ponto material. E você pode brincar. Você pode colocar aqui o tempo que você quiser para descobrir qual vai ser a posição desse ponto material depois desse tempo que você colocou aqui. É o que vai acontecer aqui na letra B. Olha lá. O espaço do instante t, 5 segundos. Vamos substituir então. Vamos pegar essa equação horária e jogar aqui embaixo. Então, olha lá. S igual a 10 mais 5t. Certo? Então, ele fala t igual a 5 segundos. Só substituir no lugar do t. Então, qual vai ser a posição final aí? Então, vai ficar 10 mais 5 vezes 5. Bom, quanto que é 5 vezes 5? 25. Mais 10, 35. 35 metros. Então, após 5 segundos de tempo, a posição dele vai ser o quê? 35 metros. Posição ali tem que ter 35 metros. Tudo bem? Vamos aqui para o exercício C. O instante que o ponto material passa pelo espaço 25 metros. Bom, pessoal, aqui é o contrário agora, né? Mas eu ainda vou continuar brincando com a função horária. Vamos pegar aqui a função horária do ponto material. 10 mais 5t.
Só que agora ele me dá o quê? Um espaço final. Então ele quer saber assim, ó, quando esse ponto material estiver lá na posição 25 metros, quanto tempo vai ter passado? Vamos ver? Vamos substituir. Então no lugar da posição final, vamos colocar o 25 metros. Igual a 10 mais 5t. Agora o que eu vou precisar fazer? Isolar o t. Então aqui vai ficar o quê? Eu vou jogar o t, o 5t aqui para a esquerda e o 25 para a direita. Vai ficar assim, ó. Negativo 5t igual a 25 vai passar negativo também, vai ficar assim, ó. 10 menos 25 vai ficar menos 5t igual a menos 15, certo? E, professor, negativo de um lado, negativo do outro. Multiplica os dois lados por menos 1, tudo bem? Vai ficar como aqui? T igual a 15 sobre 5. Logo, o que a gente sabe então? 15 dividido por 5, 3. Qual foi o tempo então que demorou para que esse objeto aí chegasse na posição 25? 3 segundos, certo? Vamos ver aqui, vamos tentar interpretar para ver se realmente a gente consegue analisar esse fato. Vamos lá. Qual é a posição inicial do objeto? Era de 10. É o que ele comentou para a gente. Estava até aqui na função horária. Bom, se a posição inicial era 10 no instante 0, bom, depois de 1 segundo, qual é a velocidade dele mesmo? É de 5 metros por segundo. Então, depois de 1 segundo, ele vai percorrer 5 metros. A posição vai para onde? 15. Depois de 2 segundos, então aqui, ó, tempo igual a 2, posição vai para quanto? Para 20. Depois de 3 segundos, está aqui, mais 5, 25 metros. Né? Então, assim, tudo faz sentido, tem que bater. Você tem que também ter um pensamento um pouco mais crítico. Por exemplo, chegou numa determinada informação, viu que aquilo é muito discrepante, analisa a situação, vê se faz sentido, pergunta para o professor, tá bom? Então esse aí é um pouquinho do movimento uniforme, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor ou deixa sua dúvida lá nos comentários do YouTube, que de repente eu consigo sanar sua dúvida por ali mesmo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abração para vocês. Fiquem com Deus aí. Valeu!